Muito boa noite a todos, graça e paz. Estamos dando início daqui a pouquinho. Vamos só esperar as pessoas entrarem na nossa sala aqui, do nosso estudo de doutrina e momento de oração. Então aguardar aqui os irmãos começarem a entrar aqui na nossa sala e aí vamos participar desse tempo importante. Vamos dar aqui o fechamento, talvez a gente vá fazer mais uma quinta sobre esse assunto, mas hoje nós estaremos dando início à última parte de marcas de um membro saudável, e hoje nós vamos dar a 10ª marca, é uma marca extra, vocês vão entender daqui a pouco o porquê disso, e é muito interessante a história, e nós vamos então encerrar que diz: o membro de uma igreja saudável guerreia com oração. Então esse vai ser o nosso assunto para esta noite. E também nós vamos ter o nosso tempo de oração. Teremos em média 30 minutos de estudo e aí mais alguns minutos para orarmos pelos irmãos, pelos pedidos de cada um. E assim nós vamos poder louvar a Deus pela vida de vocês e também suplicarmos e agradecermos a Deus, intercedendo pelos pedidos e agradecimento dos irmãos, tá bom? Passando aqui a nossa agenda, amanhã, sábado, nosso devocional, amanhã, sexta, nosso devocional pela manhã, às 8 horas, sábado, devocional pela manhã, às 8 horas, e domingo, o nosso devocional 9 horas da manhã e 17 horas no nosso culto com a transmissão ao vivo, tá ok? Então vamos dar início, vamos orar, vamos falar com Deus e logo após vamos então dar início ao nosso estudo. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais tempo juntos. Obrigado pela Tua preciosa palavra. Obrigado, Pai amado, porque conseguimos dar continuidade mesmo diante da pandemia do nosso estudo. E estamos chegando então na última parte. E como foi bom, Senhor Deus, podermos transmitir lições preciosas de como sermos membros saudáveis em nossas igrejas. Te oro, Senhor Deus, te suplico, te peço, para cada irmão que teve esse tempo junto, que ouviu, que aprendeu, que com esse retorno aos cultos possam fazer a diferença, possam lembrar das marcas, possam lembrar qual deve ser a sua postura e assim, Senhor Deus, edificar a sua igreja, edificar os seus irmãos, Pai. Nos abençoa o nosso tempo agora, estamos estudando. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Lembrando também, meus amados, que é o nosso estudo. Você pode participar, você pode escrever aí seu comentário, dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta. E se você também quiser participar ao vivo comigo aqui, fazer um bate-papo comigo aqui, dá certo também. Você só faz chamar e a gente então faz essa chamada e juntos podemos conversar, tirar alguma dúvida. Você pode se expor e a gente vai ter esse privilégio de conversar com vocês, tá bom? Então, meus amados, hoje nós vamos chegar na 10ª e última marca de um membro saudável. O autor, ele vai contar por que ele colocou a 10ª marca, porque Mark Dever e o outro autor, que é o Tabit, eles são responsáveis pelo Ministério 9 Marcas, e aqui ele está colocando a 10ª marca. Ele disse que quando era menino, ele costumava celebrar, comemorar o aniversário, dando então pancadas, socos, né, uma brincadeira de menino, por cada ano de vida. Então, se o menino tivesse 10 anos, então cada amigo dava 10 pancadas e depois dava uma e dizia assim: esse aqui é um golpe extra, que é para você continuar crescendo. Então, o autor aqui do nosso livro disse que vai dar aqui mais uma marca, que ele diz: isso aqui é para vocês continuarem crescendo. Então, achei interessante essa colocação dele. Então, a gente vai aqui botar a 10ª marca para a gente continuar crescendo.
O que nós temos percebido e o que nós vamos tratar hoje é sobre a oração. A 10ª marca diz que um membro saudável, ele guerreia em oração. Todos os cristãos que nós conhecemos, se você falar sobre oração, todos eles vão dizer que a oração é algo importante na vida de um cristão. Na verdade, eles não afirmam só que é importante, como é algo vital, né? Tem que ter, a vida de um cristão, ela tem que ter oração. E seria muito esquisito se tivesse algum irmão que dissesse o contrário, né? Se tivesse algum crente salvo em Cristo Jesus dizendo que a oração não tem importância, não precisamos orar. Mas o que a gente vê, apesar desse status, né, de que todos concordam que a oração é importante, nós vemos que a oração parece que é uma tarefa difícil no meio dos crentes. É algo que fica mais como dever do que alegria. E às vezes parece que não tem muito efeito. Nós não vemos os resultados às vezes da oração e parece que isso frustra e vai se perdendo o prazer, o gosto. E cristãos muitas vezes ficam oscilando, negligenciam, aí vem uma frustração, aí às vezes voltam a orar quando estão com problema, depois se esquece novamente. Por quê? Por que que isso acontece na vida de crentes? Por que que membros saudáveis acham tão difícil uma vida de oração? Eu creio que a dificuldade da vida de oração, ela se dá porque existe essa luta. É como uma guerra que você tem que ter contra você mesmo. Mas também o que eu vejo e o que torna mais desconcertante é saber que a igreja do Senhor é um lugar de oração. O profeta Isaías falou em uma época em que os eunucos e estrangeiros seriam bem-vindos entre o povo de Deus e que existiria uma prática maravilhosa. Ele diz assim também, profeta Isaías, em Isaías 56:7: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, aqueles que pertenciam às nações fora de Israel, que guardassem a aliança de Deus, eles teriam o entendimento que a casa do Senhor seria reconhecida como casa de oração. E Jesus citou essas promessas aqui quando ele entrou no templo e expulsou todos ali que vendiam e compravam os animais do sacrifício. E ele disse ali: a minha casa não é lugar para ladrão, mas sim a casa é para um povo de oração. Ou seja, a minha casa será chamada casa de oração. Então, quando nós vamos também examinar as atividades da igreja primitiva, no começo da igreja, nós vemos lá no livro de Atos que uma das atividades fundamentais da igreja era a oração. Enquanto eles esperavam a promessa do Espírito Santo, eles se reuniam no cenáculo e diz que eles perseveravam unânimes em oração. Depois do Pentecoste, quando Deus lhe acrescentou aqueles que iam sendo salvos, os primeiros membros da igreja dedicavam-se a 4 coisas. Em Atos capítulo 2 vai dizer que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Ou seja, existia toda uma devoção, existia todo um cuidado no que se diz respeito à oração. A oração, como uma disciplina espiritual, ela é importante, porque é o nosso momento de devoção, é o momento que nós estamos apresentando a Deus os nossos motivos, é o momento de uma intimidade entre Deus e o homem. E o que é interessante também na oração é que
ela é tão importante que dentro da palavra de Deus, no relacionamento íntimo do casal, ela é a única coisa que pode interromper a intimidade do casal. Exatamente. Em 1 Coríntios capítulo 7 diz que a intimidade sexual do casal, ela só pode ser interrompida se for para se dedicar à oração. Você imagine aí como seria diferente os relacionamentos conjugais, a vida espiritual dos casais, se em vez de dizer assim, agora não, querido, vamos nos dedicar à oração, e não dizer, agora não, querido, porque eu estou com dor de cabeça. Como seria então diferente esse lar, essa igreja e a vida das pessoas que se dedicassem realmente à oração? Então vamos nos aprofundar neste assunto hoje sobre oração. Não vou dar toda a lição, porque nós queremos ter o nosso tempo de também oração hoje. E aí você já pode colocar o seu pedido, o seu agradecimento. Nós vamos anotar aqui e depois teremos um tempo para orarmos por você, orarmos uns pelos outros, tá ok? Então a primeira pergunta é, o que é oração? Quando nós falamos de oração e sabemos, entendemos da importância, da centralidade da oração na igreja, o cuidado que a casa do Senhor seria chamada de casa de oração, entendendo da importância disso, mas nós sabemos que as pessoas confundem muito o que é a oração. As ideias muitas vezes erradas sobre oração é que muitas pessoas pensam assim, olha, se nós não orarmos, Deus não vai poder agir no mundo. Já tem outras pessoas que pensam assim, não, Deus já determinou tudo, tudo já está decidido por Ele, Ele é soberano, então não tem sentido nenhum a gente orar. E já tem gente que pensa assim, porque não compreende bem sobre oração. Deus está muito ocupado, então vai ser muito difícil Ele ouvir a minha oração. Esse aqui são alguns dos muitos mal entendidos sobre oração. E isso acaba trazendo um resultado muito ruim. Tanto sobre a compreensão da natureza de Deus, como também do nosso relacionamento com Ele. É fácil demais a gente transformar a oração, muitas vezes, em um palco egoísta, onde nós temos que ter todas as respostas das nossas orações, nossas necessidades têm que ser colocadas como foco principal, Deus é colocado como um operário, um funcionário particular que tem que ceder a todos os meus caprichos, que vai mudar o cenário da minha vida quando eu decidir orar e quando eu clamar a Ele, e Ele tem que responder às minhas solicitações. Mas também é muito fácil chegarmos para o outro extremo, que é fazer como Deus um jogador de xadrez, aquele jogador de xadrez cósmico, que vai estar movendo determinantemente todas as peças, sem levar em consideração alguma o seu povo. O que precisamos é de um entendimento de oração centralizado no Evangelho. O teólogo Greene, ele oferece esse entendimento para a gente de forma muito clara. Ele diz o seguinte: o Evangelho tem como assunto primário a obra do Filho. A maneira como conhecemos o Filho vai determinar a maneira como vemos o nosso relacionamento com o Pai, que nos fala em Sua palavra. A maneira como vemos esse relacionamento, determinará por vez o modo como nós vamos nos aproximar de Deus em oração e com que confiança. A oração jamais será uma excursão sentimental ou um apertar instintivo de um botão de pânico. Também não será a presunção de um direito inato para exigir a atenção de Deus. Pelo contrário, a oração será a expressão de nossa entrada no santuário celestial de Deus, que nos foi obtida
por meio do sangue do nosso grande sumo sacerdote. Ou seja, quando eu compreendo bem o Evangelho, eu entendo que o Evangelho faz com que eu tenha um relacionamento com Cristo. Por causa disso eu tenho um relacionamento com o Pai. E por causa desse entendimento, eu jamais vou fazer do meu momento de relação com o Pai algo que é somente quando eu estou com medo eu oro, ou só para exigir, ou também vou negligenciar a minha oração. Pelo contrário, porque eu entendo o Evangelho, porque eu entendo o meu relacionamento agora com Deus e com o Filho, Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, eu entendo que foi me dado um livre acesso. Aquilo que impedia a minha aproximação agora está aberto. E então eu chego diante do trono da graça de Deus com um coração sincero, com um coração entendendo a grandeza de poder estar diante do meu Senhor e Salvador, e assim colocar os meus pedidos e a minha gratidão diante do meu sumo sacerdote. Então, oração é uma compreensão do Evangelho. Quando você compreende o Evangelho, você entende que orar não é aquele momento que você vai fazer igual uma criança mimada, só pede, eu quero isso, determino isso, você tem que me dar isso. Ou quando está passando na sua vida uma tempestade, uma desgraça, e você, Senhor, me ajuda. Ou simplesmente menospreza completamente o seu tempo com Deus. Então, quando você entende o que é oração, você sabe que foi algo que foi dado, um privilégio que foi nos dado, que antes era dado somente aos sacerdotes, mas que agora o sangue de Cristo nos possibilita entrarmos e chegarmos diante do nosso Supremo Pastor. E isso é um privilégio. Então, quando eu entendo assim, quando eu vejo assim, quando eu creio no Evangelho, e o Evangelho então vai mudar o nosso status de estrangeiros para membros da família de Deus, filhos adotados de Deus por meio da fé em Cristo. Então, baseado nisso, com a filiação por meio da fé em Cristo, nós podemos falar com Deus como filhos redimidos. A oração é a nossa resposta a Deus. Anote isso aí. A oração é a nossa resposta a Deus quando Ele fala conosco. Primeiro, através do Evangelho de Cristo, e depois através da sua palavra. Então isso é orar, amados. Orar é uma resposta nossa, porque fomos alcançados pela graça e porque temos a palavra de Deus todos os dias, Deus falando conosco. É um diálogo entre um pai e um filho. Orar não é pelejar uma causa diante de um Deus indisposto. Também não é agir como um representante de Deus, de um Deus incapaz de fazer qualquer coisa por nós. Orar é uma atitude de filho que foi unido com Cristo, que tem um advogado, que tem um sumo sacerdote, tem o herdeiro de todas as coisas. E nós vamos comparecer diante de Deus como pessoas que recebem toda a atenção, porque nós estamos diante de Deus em Cristo. E não há qualquer telhado, né? Existe uma frase que diz assim: a sua oração não passou dessa telha. Isso não existe. Não há nenhum telhado que nos impeça de falar com Deus. Não existe nada que nos impeça. Deus não é impedido por um telhado. Nós não somos impedidos por telha para falarmos com Deus. Antes, nós envolvemos a nós mesmos nos negócios que Deus tem a realizar no mundo. Nós temos que aprender a orar em favor do cumprimento dos propósitos revelados de Deus
para todo o universo por meio do Evangelho e os seus resultados determinados por Deus. Orar é pensar os pensamentos de Deus à maneira de Deus. Eu adorei essa frase. Orar é pensar os pensamentos de Deus à maneira de Deus. Pensamentos que serão sempre ouvidos e respondidos. Isso é importante, meus amados. Quando eu oro mediante a palavra de Deus. Eu oro os meus pedidos, a minha gratidão, as minhas súplicas, elas estão completamente envolvidas pela palavra. Então, orar é pensar os pensamentos de Deus à maneira de Deus. Então, o que é orar? Se alguém perguntar para você, o que é orar, meu irmão? Você vai dizer orar? Orar é pensar os pensamentos de Deus à maneira de Deus. É falar, é pedir aquilo que Deus então diz em sua palavra. É suplicar aquilo que Deus deixou na sua palavra para que suplicássemos. É rogar a Ele aquilo que Ele diz na sua palavra que nós devemos rogar. Isso é orar. E quando é então que nós devemos orar? E como nós devemos orar? Como é que eu devo orar? Quando eu devo orar? Já foram escritos muitos livros sobre oração, inclusive um livro que é quase que uma heresia. A oração de Jabez. Um camarada conseguiu escrever um livro de uma oração que não está registrado na Bíblia. Ele conseguiu então fazer a oração de Jabez. Fez um livro lá de não sei quantas páginas. Existem pessoas que escrevem sobre isso. Outros vão mostrar a vida de oração de muitos homens de Deus. Mas o que a gente precisa entender é que a oração, ela se resume em dois ensinos bíblicos. Como é que eu devo orar segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que eu devo orar constantemente e devo orar em espírito. O apóstolo Paulo encoraja as igrejas quando ele escrevia as suas cartas. Inclusive ele exortou aos Tessalonicenses que orassem sem cessar. Ele recomenda aos crentes em Roma que eles fossem perseverantes na oração. Já os irmãos na igreja de Colossos, ele escreve: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Diante de tentações, dos perigos, das necessidades da vida cristã, um membro de uma igreja saudável, ele dá ouvido aos mandamentos de Deus quanto à constância na oração. Então, como é que eu devo orar, pastor? Eu devo orar constantemente. Eu devo orar sem cessar. Eu devo perseverar na oração. A minha vida em todos os momentos deve ser de oração. Nesse momento que você está ouvindo aqui essa palavra, você pode dizer: Senhor, me ajuda a compreender. Senhor, me fortalece. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me ajuda a fazer os meus pensamentos, os teus pensamentos. Que a minha oração seja exatamente conforme a tua vontade. Então, orar sem cessar é isso. Nós temos que estar orando constantemente. Não é só em um momento, por uma causa específica, por um momento específico. Mas a vida de um membro saudável, ela é uma vida de constante oração. Você tem que estar sempre ligado com Deus em oração. Segundo, como é que nós devemos orar? Em espírito. Um membro de uma igreja saudável não somente é constante na oração, mas ele ora no espírito. O que é orar no espírito? Muitas vezes essa frase é entendida de diferentes modos dependendo do grupo cristão. Existe muita confusão sobre esse tipo de assunto. A carta de Paulo aos crentes de Roma vai nos ajudar a entender o que é orar no Espírito. Ele escreve o seguinte em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito
semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O triste resultado de tanta especulação sobre essa passagem, que é uma passagem que dá uma ênfase maravilhosa e encorajadora, é muitas vezes ignorado. Nessa passagem aqui existe um ensino maravilhoso que nos estimula a termos uma vida de oração. Ele diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Você já considerou que a oração é um aspecto da vida cristã em que os crentes admitem com verdade a sua fraqueza? Exatamente, quando oramos, estamos assumindo a nossa fraqueza. Por isso que quando eu vejo certos pregadores aí dizendo determine, você tem que determinar, você tem que dizer e Deus tem que responder. Isso me causa angústia na alma. Porque quando eu compreendo esse texto de Romanos capítulo 8, o texto está dizendo que por causa das nossas fraquezas é que oramos. E por causa das nossas fraquezas o Espírito Santo nos assiste no momento da oração. Ou seja, quando estamos orando, estamos assumindo diante de Deus e de nós mesmos e dos nossos irmãos as nossas fraquezas. Estamos exatamente deixando a mensagem clara que dependemos grandemente de um grande Deus e que não temos condição de fazer nada, por isso que oramos. A oração é o atestado de quanto somos fracos, de como somos impotentes. Mas a má compreensão do que é oração faz com que pessoas digam a outras que você deve determinar aquilo que Deus tem que dar e fazer na sua vida. Amados, a oração é um momento de testemunharmos a Deus a nossa fraqueza. Você já se viu em dificuldade para saber o que orar? Você já chegou assim, rapaz, o que é que eu vou falar? Quer dizer para você que o Espírito Santo intercede por nós nesse momento. Você já desejou, saber com exatidão qual é a vontade de Deus para que você orasse a respeito dela? É precisamente segundo a vontade de Deus que o Espírito intercede por nós. Esses fatos são indicativos essenciais quanto ao significado do que é orar no Espírito. Orar no Espírito, meus amados, nada mais é do que orar segundo a vontade de Deus. É orar controlado, com sua mente controlada pelo Espírito. É orar de acordo com a vontade de Deus. Quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, nós estamos orando no Espírito. Essa oração é um direito de todos aqueles que são nascidos no Espírito e adotados como filhos de Deus por meio da salvação. É por meio desse tipo de oração que guerreamos como cristãos. Amados, orar no Espírito é orar os pensamentos de Deus à maneira de Deus. É saber que os nossos desejos, os nossos caprichos devem ser colocados de lado, porque o Espírito Santo vai nos assistir. O Espírito Santo vai chegar diante do trono da graça de Deus e vai levar aquilo que realmente precisamos.
E quando nós olhamos a palavra de Deus e oramos conforme a palavra de Deus, nós estamos orando no Espírito. Nós estamos sendo controlados pela palavra de Deus, conduzidos, dirigidos, guiados, movidos pela palavra de Deus. São essas orações que são respondidas positivamente por Deus. São essas orações que o Espírito Santo, então, leva a Deus e assim Ele responde a todas elas. E nós podemos chegar confiantemente diante de Cristo, diante do trono da graça, nos santos dos santos, porque o véu foi rasgado e temos esse acesso. A outra pergunta que eu quero responder, eu vou encerrar aqui. Por quê? E por quem devemos orar? Conforme Romanos 8, 26 e 27, uma das maneiras pela quais o Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas na oração é porque Ele vai interceder por nós quando nós não sabemos o que dizer. Entretanto, também o Senhor nos mostrou algumas coisas pelas quais devemos orar. Primeiro, nós devemos orar por trabalhadores e pastores. Em Mateus, nós vemos um relato em que Jesus olha para a multidão, sente compaixão por essa multidão, porque eles estão aflitos e exaustos, sem esperança, como ovelhas que não tinham pastor. Mateus capítulo 9, 36. E de imediato, Jesus vai instruir aos seus discípulos que rogasse fervorosamente ao Senhor da seara que mandasse trabalhadores para a sua seara. Talvez somente aqueles cristãos que estão em igrejas que sofreram porque ficaram muito tempo sem pastor sabe a importância, a urgência dessa oração. Igrejas e povo que precisam de pastor, membros de igrejas saudáveis, rogam a Deus que envie pastores às suas igrejas, envie pastores a outras igrejas que precisam de pastor. Eles rogam não somente que pastores e trabalhadores sejam enviados, mas também que o Senhor fortaleça aqueles que labutam para pregar a palavra. Eles oram para que Deus fortaleça aqueles pastores, aqueles que estão trabalhando na seara do Senhor, que fortaleça aqueles pastores em tempo de aflição, em tempo de sofrimento, em tempo de fraqueza, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 20. Eles rogam também que o Senhor dê ousadia a pastores, a pregadores, a missionários que proclamam o Evangelho de Deus, que façam isso com fidelidade. Mas também eles oram para que o Senhor dê oportunidade para que esses ministros do Evangelho vá e proclame o Evangelho, expandindo o Evangelho da graça por onde eles estiverem. Então, meus amados, se você não sabe pelo que e por que orar, não se esqueça. O Senhor diz: ore, ore para que Deus mande trabalhadores para a seara, e ore por esses trabalhadores que já estão na seara. Seja esse o seu pedido constante. Essa é uma oração segundo o coração de Deus. Essa é uma oração de membros que estão orando no Espírito. É esta oração que o Espírito Santo assiste você nos momentos de fraqueza. Orem por pregadores, orem por pastores, orem por igrejas que estão sem pastores. Ore por campos missionários que precisam de pastores. Orem por missionários, pastores, pregadores que estão em lugares de difícil acesso, que estão sofrendo. Essa semana eu soube que um casal de missionário, perderam seu filho de 7 anos. A criança foi dormir, estava um pouco mole, febril. E quando foi de manhã, estava aí também mole, não conseguia ter uma reação muito boa aos medicamentos. E simplesmente parou de respirar e morreu. Missionários no campo, servindo ao Senhor, perderam seu filho de 7 anos.
Como deve estar o coração desses pais? Precisamos orar por eles. Homens e mulheres de Deus que estão perdendo familiares, talvez perdendo esposa, talvez esposa perdendo marido, preso, torturado, passando necessidades. E às vezes nós pensando só em nós, pensando, orando, Senhor, me dá uma televisão nova, um celular novo, me dá um trabalho para que eu possa comprar. E esquecemos de orar por estes homens que estão na seara do Senhor, na grande seara do Senhor, trabalhando por Ele, servindo, às vezes em condições precárias, às vezes sofrendo dentro de igrejas, às vezes sofrendo perseguição pelos membros, às vezes sendo maltratado, às vezes tendo que lutar. Precisamos orar por eles. Se você não sabe por que orar e quer orar no Espírito, ore para que Deus mande trabalhadores para a seara, mas também que Deus assista esses trabalhadores que já estão na seara. Eu quero encerrar aqui. Existe mais outro motivo, mais alguns motivos para orar, mas deixa eu fazer o seguinte, tem só mais 2 motivos. Vou falar esses 2 motivos e aí então a gente faz a conclusão, porque são só 2 motivos e a gente conclui. Então, primeiro motivo para orar: ore por trabalhadores e pastores. Segundo, ore por todos os santos. Ore em favor dos seus irmãos. Ore em favor de crentes que você está vendo da sua igreja, e irmãos em Cristo que você não vê. Irmãos em Cristo da nossa denominação, de outras igrejas que fazem parte da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Orem por eles. Orem por todos os santos, todos os salvos em Cristo. O cristianismo não é um esporte individual. E a oração não é como comprar um lanche numa rede de fast food, num delivery, que a gente passa ali no drive-thru e pega ali e vamos embora. Fala bem ligeirinho com alguém que você não conhece. A vida cristã é uma vida em família. As nossas orações devem focar não somente a nossa própria família de sangue, mas também deve olhar para os nossos irmãos em Cristo Jesus, para as nossas famílias que foram resgatadas pelo sangue de Cristo. Eles devem ser, as nossas intercessões devem ser muito mais a eles do que até nós mesmos. Você pode orar, anote os nomes dos irmãos da sua igreja e ore por eles. Olha, essa semana eu quero orar por 7 irmãos, na outra semana eu oro por mais 7. E aí você vai fazendo um momento de oração por cada irmão. Ore em favor de cada um de forma particular. Ore por sua família. Outra maneira de orar pelos outros irmãos é orar por outras igrejas. Orar pelas igrejas da vizinhança. Quando você estiver estudando a palavra de Deus, demonstre esse amor. Orar por seu irmão é demonstração de amor. Ore pela santificação dos seus irmãos. Ore para que eles mantenham firmes diante de tentações, que eles possam estar sendo vigilantes. Ore para que eles possam ter uma vida madura, possam ser cheios do Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Ore para que eles sejam obedientes à palavra de Deus. Então orem por trabalhadores para a seara do Senhor, por pastores. Ore pelos seus irmãos, por todos os santos. Ore também por aqueles que estão em autoridade. O jovem pastor Timóteo recebeu essas palavras de Paulo. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que, meus amados? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa,
com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, amados. Ao invés de ficar discutindo política, falando mal de político A não presta, político B não presta, eu sou assim, o meu partido é esse outro partido é de corrupto, aqui só tem ladrão. Irmãos, nós não fomos chamados para isso, meus amados. Paulo está dizendo, amados, orem por todos aqueles que estão acima de vocês, orem por todas as autoridades. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vida, como diz aqui o texto, uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Irmão, você quer viver bem? Não vá falar de político não, porque você não resolve. Não é você que resolve botar lá no seu status, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, ou seja lá onde for, no seu WhatsApp, coisas que vão falar de políticos. Não vai trazer para você vida tranquila e mansa. É Deus que lhe dá isso. Ore, mas eu não votei nele, ele é um ladrão, Ore, Senhor, conduz o coração dos nossos líderes, Senhor, move o coração dos nossos governantes, trabalha, muda, tira, quebra esse elo de corrupção, Senhor, transforma, salva, para que eu possa ter uma vida tranquila e mansa, que eu possa viver de forma piedosa. Senhor, abençoa os nossos governantes com a tua graça. Essa é uma postura de um membro saudável. É esse o comportamento de um membro que tem crescido na graça e no conhecimento de Deus. Ore por eles. E por fim, ore por aqueles que perseguem, que causam injúrias aos cristãos. Isso é uma ordem do Senhor. A palavra de Deus diz assim, meus amados: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Lucas 6:28. É natural nós orarmos por quem amamos. Até os incrédulos fazem esse tipo de oração. Mas o amor de Cristo nos compele, nos comove, nos constrange a orar por aqueles que nos ultrajam, por aqueles que nos injuriam, por aqueles que nos caluniam. Sabe por quê, amados? Porque orações assim é que evidenciam que somos verdadeiros filhos de Deus. A perseguição por causa da justiça deve ser motivo para nos regozijarmos, porque Cristo nos compensaria com o seu reino. Não devemos ser como um servo insensível, que após ter sido perdoado pelo seu credor, trata o outro com forma impiedosa. Nós devemos aprender a combater o impulso carnal de não amar aqueles que nos perseguem, de esquecê-los em nossas orações. Ao invés disso, devemos escolher o gozo e a justiça sublime dos filhos de Deus, que oram até por aqueles que lhe fazem sofrer. Concluindo então essa última marca. Não existe privilégio maior do que aquilo que Cristo nos possibilitou. A graça de permanecermos diante de Deus nosso Pai e responder em oração por meio do seu Santo Espírito, mediante a sua palavra comunicada a nós.
se queremos ser ouvintes de pregações expositivas, se você quer ser saturado com o Evangelho, se você quer ser um teólogo bíblico, você deve orar com firme conhecimento do que Deus está fazendo no mundo por meio de Cristo. Orar em favor do avanço do Evangelho e da sua vontade soberana em todo o mundo. A pergunta que eu faço para você é: você é um membro de uma igreja saudável? Você é um membro saudável na sua igreja? Você tem prazer em ouvir mensagens expositivas da palavra de Deus? Você tem buscado aprender a palavra de Deus, ser um teólogo bíblico? Você tem sido cheio, saturado, está totalmente envolvido com o Evangelho? Você consegue dizer: eu sou sim um crente genuíno? Você é alguém que prega o Evangelho bíblico? Você é comprometido com a sua igreja? Você se submete à disciplina da sua igreja? Você busca a disciplina porque sabe que isso vai lhe fazer bem? Você é um discípulo que tem crescido? Você tem sido um seguidor humilde, se submetendo à liderança da sua igreja? Você é um membro que ora? Meu amado, se essas marcas existem em sua vida, você tem sido um membro saudável, um membro diferente da sua igreja. Se não, ou se só tem algumas, ore. Teremos o nosso tempo de oração. Ore. Essa é a oração que faz parte do pensamento de Deus, a maneira de Deus. Orar para que Deus faça com que você cresça, que você seja um membro saudável, um membro maduro, não aquele membro que está sempre causando problema, aquele membro que está sempre trazendo dificuldade na igreja, que não se envolve, que está completamente alheio às necessidades, que não se compromete, que não é envolvido, que não faz parte, que não proclama o Evangelho. Se você está vivendo dessa forma, peça perdão a Deus, rogue a graça de Deus na sua vida e diga: Senhor, eu preciso estar no meio dos meus irmãos, eu preciso estar em comunhão porque eu preciso crescer e a tua igreja é um meio de graça. Eu não posso deixar de estar com meus irmãos, porque o Senhor instituiu a igreja. O corpo de Cristo é importante para a minha vida. É lá que eu me relaciono, é lá que eu aprendo, é lá que eu cresço, é lá que eu posso servir, é lá que eu posso falar do Evangelho, é lá que eu posso ouvir o Evangelho, é lá que eu posso ouvir a tua palavra, é lá que eu posso orar com meus irmãos, é lá que eu posso ouvir os meus irmãos orando por mim. É isso que é ser um membro saudável. Fico feliz, agradeço do fundo do meu coração pelos irmãos que perseveraram comigo. Agradeço ao Senhor por me dar a graça de encerrar com vocês este livro. E eu quero colocar aqui para que você possa procurar o que é um membro de uma igreja saudável. Se você não tem esse livro, compre, leia, medite, ou então ouça as nossas lives aí que falam sobre esses estudos. Não vai estar todos, mas vai estar uma boa parte. E busque crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Quero ver se tem alguém. Se você tem os seus pedidos, o momento é esse. Você pode ir anotando aí os seus pedidos ou agradecimento. Tenho aqui um já da irmã Jarina, que agradece a Deus as pessoas em sua vida e que levaram aos caminhos do Senhor amigos e familiares. Então, louvar a Deus por pessoas que a conduziram ao Evangelho.
Muito bem, se você tem seu pedido, anote aqui, coloque. Pronto. Só tenho esse da irmã Jarina, meus irmãos, então vou orar por ela. Se você tem mais algum, coloque aí. Nós vamos então orar por você. Vou dar mais 2 minutinhos para quem tiver mais algum pedido ou agradecimento. Digita, coloca aí e eu vou orar. Daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto, eu vou orar por vocês. Teremos o nosso tempo de oração por vocês, orar por todos os santos, orar pelos trabalhadores da seara, orar pelos nossos inimigos. É assim que o Senhor diz. Orar por eles para que Deus abençoe. Orar também pelos nossos governantes. A irmã Zélia pede oração pela sua família. Ok. Mais alguém? Irmã Eusa, agradecendo pelo livramento. Ok. Irmã Zélia também pela saúde da mãe. Muito bem. Agradecer também pela recuperação do cunhado. A irmã Adriana, agradecer pela misericórdia de Deus. Peço oração pelo meu irmão que está com Covid. Ok, irmã? Irmã Adriana, misericórdia e saúde do irmão. Ok, irmã Adriana, vamos orar. Mais alguém tem algum pedido ou agradecimento? Coloque aí seu pedido e seu agradecimento para a gente poder orar aqui por você. Já dou 2 minutos, eu tenho que orar, senão a gente encerra o nosso tempo e eu não oro. Então vou orar aqui por um assaltante abordou na minha rua, queria o celular, teve uma reação e gritei em vez de dar o celular, ele se assustou e foi embora. Graças a Deus, minha irmã, pelo livramento. Que Deus abençoe e Deus seja louvado. Então vamos orar, vamos fazer então o nosso tempo de oração aqui e é o nosso momento de revelarmos as nossas fraquezas diante de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor Deus, queremos colocar diante de Ti a nossa fraqueza, a nossa dependência, a nossa insignificância, Senhor Deus, a nossa pequenez. Queremos revelar, Senhor Deus, queremos colocar o nosso coração no devido lugar. Esse é o momento de reconhecermos, Senhor Deus, como somos fracos, como somos pequenos, Senhor Deus, como somos impotentes, mas ao mesmo tempo é o momento de revelarmos a Tua grandeza, a Tua graça, o Teu amor, a Tua soberania, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu esse acesso por causa do Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, porque nas nossas falhas o Espírito Santo nos assiste, Senhor Deus. O Espírito Santo nos leva, Senhor Deus, a orarmos conforme a Tua vontade, Pai. Obrigado. Nesse momento, Senhor Deus, queremos ter um momento de intercessão pelos nossos irmãos. Quero, Senhor Deus, te agradecer pela vida da irmã Jarina e ela quer te louvar por pessoas, Senhor Deus, por irmãos, amigos, familiares que a conduziram a Cristo, que falaram do Evangelho, que revelaram a ela, Senhor Deus, o plano da salvação e através disso o Teu Santo Espírito moveu o coração dela, Senhor Deus, e transformou-o. Continua abençoando a Tua serva, Senhor Deus, continua abençoando a vida dela, da sua família, do seu esposo, da sua filha, dos seus irmãos, da sua mãe. Derrama a Tua graça, Senhor Deus, na vida dessa família, Pai. Derrama, Senhor Deus, cuida de cada um deles, supre as necessidades, Pai, da vida da irmã Jarina e de sua família. Também, Senhor Deus, nesse momento queremos suplicar pela vida da irmã Zélia, por sua família, pelo irmão Paulo, pela Paulinha, pela Ingrid, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, essa família. Também te pedir pela recuperação da mãe dela, da Covid, Pai. Que o Senhor possa estar tirando esses sintomas que ficaram e que o Senhor possa estar restaurando completamente a saúde dela, mas principalmente tocando no coração dela, Senhor Deus, transformando a vida dela.
Também, Senhor Deus, quero orar pela recuperação, Senhor Deus, do cunhado dela. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem restaurado a saúde dele. Suplico também, Senhor Deus, pela irmã Eusa, te louvando pela forma que o Senhor protegeu a sua vida diante desse assalto, pela reação inesperada dela, Senhor Deus, que poderia ter sido trágico, mas o Senhor livrou, o Senhor deu, Senhor Deus, esse medo ao assaltante e fez com que ele fugisse. Pai, obrigado por isso. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida. Quero te pedir pela irmã Adriana, Senhor Deus, agradecer pela tua misericórdia na vida dela, pelo cuidado na sua saúde, pelo tratamento que ela tem feito, pela cirurgia que ela fez recente, que possa estar cicatrizando, restaurando, ela possa estar se reabilitando dentro do teu tempo, mas confiamos, Senhor Deus, de forma rápida, Pai. Também, Senhor Deus, oração pelo irmão dela, que está com suspeita de Covid, que o Senhor possa estar também restaurando, não fazendo, Senhor Deus, com que ele passe por dificuldades, por situações mais difíceis, mas que ele se recupere rapidamente. Quero, Senhor Deus, te louvar pela vida de cada irmão aqui, dessas lives que tem nos acompanhado. Senhor, tu sabe as necessidades de cada um. Tu sabe as lutas que cada um enfrenta, Senhor Deus. Tu sabe o que eles precisam para crescer na tua graça. Tu sabe os temores deles, as aflições, os medos, as ansiedades. Mas também tu sabe, Senhor Deus, o amor que eles têm por ti. Tu sabe, Senhor Deus, o zelo. E assim, Senhor Deus, o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um deles, na família de cada um. Abençoa os outros santos, os amados irmãos da nossa denominação, da ICEB. Que o Senhor possa estar derramando a tua graça na vida de pastores, missionários, Senhor Deus, desse casal que perdeu ontem o seu filho, que perderam, Senhor Deus, essa criança que tanto amavam. Conforta o coração desses irmãos que estão tão longe, Senhor Deus, das suas famílias, estão tão distantes, servindo o teu reino, Senhor Deus. Mas o Senhor, assim, Senhor Deus, na tua soberana vontade, quis levar o filho desse casal, Pai. Então conforta, que haja o conforto, Senhor Deus, para o coração deles. Obrigado, Senhor Deus. Mas também te peço pelos demais irmãos, demais missionários. Manda, Senhor Deus, trabalhador para a seara. Manda, Senhor Deus, fortalece pastores que têm passado por dificuldades em suas igrejas. Às vezes dificuldades financeiras, às vezes dificuldades emocionais. Às vezes têm lutado por membros que têm causado mal. Livra, Senhor Deus. Livra, protege, fortalece, dá ânimo a esses pastores, Pai. Também, Senhor Deus, te rogo pelos nossos governantes, presidentes, governadores, vereadores, prefeitos. Cuida, Senhor Deus. Derrama a tua graça, dá sabedoria. Nos ajuda, Senhor Deus. Porque conforme a ordem desse povo, nós podemos sofrer. Conforme a ordem mal planejada, podemos ter, Senhor Deus, direitos perdidos. Conforme decreto, Senhor Deus, mal elaborado, podemos ser perseguidos. Então conduz o coração dos nossos governantes, daqueles que estão acima de nós, que têm autoridades. Compele, move, trabalha o coração deles para que sejam submissos a Ti. Também, Senhor Deus, te rogamos, derrama a Tua graça por aqueles que nos maltratam, aqueles que trazem calúnia, fazem calúnia contra nós, que nos difamam, que nos fazem, Senhor Deus, sofrer por injúrias, por coisas, Senhor Deus, que não cometemos, que querem de alguma forma fazer mal à nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, eles. Derrama a Tua graça. E a maior forma de abençoar é dando salvação para eles, Senhor Deus. Então salva estes. Leva-o, Senhor Deus, para o Teu reino. Faz deles filhos do Teu reino, Pai. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado por cada irmão da igreja cristã evangélica do Siqueira. Abençoa a vida das nossas famílias da igreja, Senhor Deus. Abençoa a vida de cada familiar nesse momento. Obrigado, Senhor Deus. Derrama a Tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Nosso tempo está acabando, 9 segundos. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. E até amanhã às 8 horas. Um forte abraço no coração.